eu agradeço muito, Senhor, todas as vezes que eu sou convidado para ministrar a palavra em algum lugar. Eu sei que existe um propósito, porque quando nós vamos para algum lugar que Deus nos leva na direção dele, existe algo que Deus quer fazer. E se Deus me trouxe hoje aqui, Deus quer tratar alguma coisa em nós. Então, eu tenho certeza disso, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes primeiro fará o que me apraz. Deus vai fazer o que deseja o coração dele nessa noite. Ele tem algo para nós. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, que fala da conversão de Saulo no caminho para Damasco, essa conversão maravilhosa. E eu quero terminar aqui no versículo 15. Eu vou fazer a leitura e no versículo 15 nós vamos ler juntos. Amém? Amém, igreja? Amém. Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, que conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, não viram ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e, guiado pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse: Senhor, em visão, Ananias? Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita, pergunta na casa de Judas por um homem chamado Tarso, chamado Saulo, pois eis que está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quanto males tem feito a teus servos de Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor, todos nós lemos junto 15 agora, no 3. 1, 2, 3. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Diga graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Estamos diante de uma palavra, irmão, a palavra de Deus, que ela tem um efeito muito maravilhoso na nossa vida. Primeiro que a palavra ela consola, ela exorta e ela edifica. Quando Deus quer exortar é porque Ele quer nos consertar. Quando Ele quer edificar, Ele quer restaurar a nossa vida, né? E muitas das vezes, quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, às vezes vem uma exortação, às vezes vem uma consolação, às vezes nós estamos tristes, Deus usa alguém, usa até uma criança para falar conosco. Deus usa alguém no trabalho, na rua, na escola, em casa, porque Ele é Deus. E Ele faz dessa maneira. E quando nós paramos para ouvir a voz dEle, né, acontece algo maravilhoso dentro do nosso coração. O primeiro tratado, a primeira coisa que Deus faz quando nós ouvimos a sua palavra, a palavra de Deus diz para nós não endurecermos o nosso coração. Quando Deus está falando, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração.
O Espírito Santo, ele quer nos mostrar, ele quer falar ao nosso coração. E por quê? Porque quando ele fala conosco através da sua palavra, ele nos limpa. Jesus disse lá em João capítulo 15, verso 3, vós está limpo pela palavra que eu tenho falado. A palavra de Deus tem esse poder. Então, se você estiver triste, ele quer te alegrar. Se você estiver enfermo, ele quer te curar. Se você está com algum problema, alguma situação que você está passando e você não sabe como resolver, Deus tem a solução para a sua vida. Deus tem a solução para nós. E quando, às vezes, nós colocamos um propósito no nosso coração, quando a gente vai falar desse homem chamado Saulo, que se transformou no apóstolo Paulo, um pregador do Evangelho, alguém que Deus escolheu, assim como cada um de nós, já foi falado aqui, nós somos sacerdócio santo, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Você foi escolhido por Deus verdadeiramente para realizar a sua obra. Mas nós somos pecadores, somos falhos, sim, mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E esse dia, ele vai chegar na nossa vida quando se cumprir toda a palavra de Deus em nós e o tempo determinado que nós temos aqui na terra. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos que há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes, a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas. Mas quando a gente pesquisa no Salmo 139, no versículo 16, o salmista olha para o céu e diz: teus olhos me viram, todos os meus dias foram escritos no teu livro, cada um deles escrito e determinado enquanto meu corpo informe, e nenhum deles havia ainda. Ou seja, antes de nascer, Deus já sabia o que ia acontecer com o profeta. Deus já sabia que ia acontecer com você, que está aqui hoje, nesse dia de quarta-feira tão especial, para receber uma porção do Senhor, aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós. Então, quando a gente para ouvir a voz de Deus, a gente começa a ser transformado. Esse homem aqui, Saulo, ele estava a caminho para Damasco, em Atos capítulo 9, verso 5, com cartas na mão, tinha autorização para destruir crentes, para destruir os cristãos da época, para acabar com o Evangelho. Ele tinha a autorização dos sumos sacerdotes de toda, porque Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele tinha conhecimento, mas ainda não tinha o poder de Deus. Ele era cheio de sabedoria, era poliglota, falava hebraico, aramaico, ele tinha uma eloquência muito grande. Aliás, a Bíblia fala de alguns homens, como o Apolo. O Apolo era eloquente, né? Mas não tinha o conhecimento também da palavra de Deus, na profundidade, o que Deus ia fazer. A gente nunca sabe de tudo, porque Áquila e Priscila veio falar sobre o batismo com o Espírito Santo para Apolo. E quando a gente olha Paulo era cheio de conhecimento, mas ainda não conhecia o Senhor. E quando ele tem um encontro com o Senhor aqui no caminho para Damasco, tudo muda na vida dele. Tudo muda quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Quando nós estamos na direção do Mestre. Quando estamos realizando a sua vontade e a sua palavra. Quando estamos atentos para entender o que Ele tem para cada um de nós. Mas só vamos ter isso quando ouvirmos a sua voz. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quando você ouve a voz de Deus, você cria fé. Paulo vai falar em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir pela palavra. A palavra de Deus vai te encher de uma maneira tal que vai criar fé no teu coração. Quando Deus ele olha para nós, Ele quer encontrar fé. Quando o barco estava naquela tempestade e Jesus dormindo lá na popa, no cantinho com o travesseiro, de repente, Senhor, tu não se importa. E aí, de repente, Jesus, cadê a vossa fé? Ele quer encontrar em você hoje fé. Ele quer encontrar em mim fé. Ele quer encontrar em nós um coração contrito e quebrantado, verdadeiramente para realizar a obra. E quando ele tem um encontro com Paulo, a Bíblia vai dizer, ela nos revela que ele indo no caminho, aparece uma grande luz, cercou um resplendor de luz. Irmãos, é maravilhoso. A palavra de Deus
a Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Deus, Ele quer verdadeiramente iluminar o nosso caminho, abrir a nossa mente. O que a Bíblia vai falar do entendimento, né? Que a gente possa entender, não só na nossa mente, mas no nosso coração. Porque Deus conhece o teu coração. Ele vai lá no profundo do teu coração para saber o que você pensa. Antes da palavra vir na sua boca, Deus já sabe o que você está pensando. Deus já sabe o que você vai fazer. Deus já sabe a intenção do coração, como a Bíblia diz. E Ele conhece a nossa intenção. Ele sabe quando você está triste, quando você está abatido. Um dia, Isaías entrou no templo abatido, Isaías capítulo 6, estava muito triste. Mas aí, de repente, a glória de Deus encheu aquele lugar. A glória de Deus está enchendo esse lugar nessa noite. A glória de Deus está enchendo a sua vida. Quando Isaías, ele ouve a voz de Deus, ele vê aquele resplendor, a glória de Deus. Assim como Paulo aqui, ele viu aquela luz tão forte, Isaías viu a glória de Deus descer. E aí Deus, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí ele entra numa situação que ele reconhece. É isso que a gente precisa fazer. Ele viu que ele era pecador. Ai de mim que sou pecador. Quando você se humilha diante de Deus, Deus te exalta. Quando você desce, Deus te levanta. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmão, está chegando o tempo de cantar o hino da vitória. Está chegando o tempo de passar a sequidão, as coisas ruins, as coisas que muitas das vezes que você não quer nem passar, mas você precisa passar. Quando o apóstolo Paulo, ele ouve a voz de Deus e ele saiu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é Senhor? Ele disse: eu sou Jesus quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Irmãos, quando a gente entende isso, que o apóstolo Paulo estava verdadeiramente tendo um encontro com Cristo, e ali ele vai, aqueles varões que iam com ele, pararam espantados, eles ouviram a voz, mas não vendo ninguém. Tem coisa que Deus vai mostrar só para você. Aponta esse dedo para o teu irmão, fala: tem coisa que Deus vai mostrar só para você. Às vezes a gente quer que Deus mostre para todo mundo, mas tem coisas que Deus nos revela, meu irmão. Tem coisas que Deus te mostra. Vai. E aí, a palavra de Deus diz que lá em Damasco havia um certo discípulo chamado Ananias, e Deus chamou Ananias em visão. Irmãos, não importa a forma que Deus vai te chamar, se você tem um chamado, vai fazer a obra de Deus. Se você tem um chamado, arregaça a manga e vai realizar a grande obra de Deus. Ananias, em visão, viu, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Tarso de Saulo, porque ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, que punha sobre a mão para tornar a ver. Irmãos, é interessante que Deus mandou ele se levantar e ir na rua chamada direita. Deus sabe onde você mora, Deus sabe o que você faz, Deus sabe quem você é diante de Deus. Saulo era um perseguidor e Jesus tinha um tratado com ele, Jesus tinha algo para realizar na vida dele, assim como tinha na vida de Neemias, quando chamou Neemias, assim como tinha na vida dos profetas. Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver, quando Neemias era copeiro do rei e os muros estavam quebrados, Jerusalém destruída, as portas arrebentadas, e aí Deus que precisava levantar alguém, e no coração desse homem chamado Neemias vem ali o desejo de fazer a obra de Deus. Ele já estava bem, estava num palácio, mas de repente ele quer ir lá restaurar os muros de Jerusalém, as portas que estavam queimadas, várias portas, porta das ovelhas, a porta do gado, a porta do vale, várias portas, a porta oriental, tudo quebrado, e Deus precisava levantar alguém. Deus está te levantando hoje para realizar uma grande obra.
Tem gente que está com porta fechada, mas se você entrar nessa guerra, Deus abre porta. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. Ele tem o poder para realizar coisas grandes. E Deus levantou Saulo, para realizar a obra. Deus levantou Neemias para realizar uma grande obra. E você pode dizer que você está também numa grande obra e você não pode parar. O diabo quer te parar, mas tem famílias que precisam ser restauradas. O apóstolo Paulo, uma vez ele vai dizer: uma grande porta me se abriu, mas são muitos adversários. São muitos adversários que tem no caminho, mas todos vão cair por terra, porque por um caminho virão contra ti, por 7 vão fugir da tua presença. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingido, porque o Senhor é convosco nessa guerra. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Às vezes a gente está parado, não sabe o que fazer. Irmão, quando tem um mar vermelho para atravessar, Deus faz como o povo de Israel, mandou o povo parar. E ali mandou sentar, espera. Por quê? Irmão, Deus tem uma saída. Diga para o teu irmão: Deus tem uma saída, meu irmão. Deus sempre tem uma saída. Deus sabe o caminho que você vai fazer. Deus sabe o caminho que você vai passar. A Bíblia diz que Deus faz caminho no meio da tormenta e da tempestade. Amós 3,7. Ele tem um caminho para você passar. Ele fez um caminho para Paulo, ele fez um caminho para Neemias, ele fez um caminho para Jeremias. Jeremias, quando ele parou para ouvir a voz de Deus, disse: eu sou uma criança. Deus diz: não diga que é uma criança, eu te conheço desde o ventre, antes do ventre da tua mãe. Irmão, Deus já tem um plano na tua vida antes de você nascer. Deus já te conhece antes Deus te conhece antes de você nascer, meu irmão, e Ele tem uma obra específica na tua vida. É por isso que Ele te escolheu. Ele escolheu Paulo. Ele podia escolher qualquer um para pregar para os gentios, mas Ele escolheu Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele ia pregar a palavra em outras cidades, em outros países. Ele ia ouvir a voz de Deus e cumprir. Ele não ia fazer acepção de pessoas, porque quando você olha na Bíblia Sagrada, você vê os judeus, eles faziam aquela acepção. Vai ter até o concílio lá em Jerusalém, quando algumas pessoas estão se convertendo. Vai ter conversão de várias pessoas. Vai ter a conversão de Tito. Tito era gentil. Quando você olha na palavra de Deus, você vai ver que Tito, ele se converteu e Paulo começou a realizar uma grande obra. E Deus colocou na mão dele grande responsabilidade. Eu quero profetizar na sua vida que Deus está colocando responsabilidades na sua vida. Deus está colocando propósito na tua vida. Deus está colocando projeto na tua vida. E quando a gente para ouvir a voz de Deus, irmãos, a gente deixa Deus fazer a grande obra. Porque dentro de nós, Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. Quando você olha o Salmo 46, a Bíblia diz: há um rio cujas correntes alegram o santuário, a morada do Altíssimo. Deus habitará no meio dela e ela não será abalada. E quando você tem Deus no coração, não adianta, irmão, o território é fértil. Tudo que você coloca a mão prospera. Tudo que você ora acontece. Quando você ora acontece, porque pedir, dá-se-vos-á. O que pede recebe. Mateus 7,7. O que pede recebe, o que bate, a porta se abre. Uma grande porta está se abrindo nesta noite para essa igreja. Uma grande porta está se abrindo para a sua vida e Deus quer realizar essa grande obra. Vai, Ananias, levanta, vai na rua chamar à direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Irmão, esse versículo aqui é interessante, o finalzinho. Pois ele está orando. Jesus disse: orai sem cessar. A gente precisa estar em oração.
A gente precisa verdadeiramente estar buscando o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque o dia do Senhor virá, irmão, e quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, voz de arcanjo, trombeta de Deus, a trombeta vai tocar, e os salvos, mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Deus vai levar essa igreja. Um dia nós não estaremos aqui. Um dia vão perguntar: cadê o pastor? Cadê o pastor Alberto? Cadê o Carlos? Cadê o irmão? Cadê o pastor? Cadê a irmã? Não estaremos mais aqui, mas enquanto estivermos aqui, vamos pregar a palavra, vamos viver a palavra, vamos pregar o evangelho, ganhar almas para o reino, fazer a obra. Deus quer que você faça a grande obra dele. Vai na rua chamada direita, porque lá existe um homem de Tarso, de Saulo, chamado Saulo. Deus te conhece, meu irmão, e ele está orando. E Ananias, mesmo com medo, às vezes você tem medo, irmão. Deus te chamou para um projeto, mas você tem medo. Deus te chamou para um propósito, mas você tem medo. Deus mandou você abrir uma empresa, mas você tem medo. Deus mandou você fazer algo, mas você tem medo. Deus está te dando coragem hoje e ousadia para você se levantar e realizar a grande obra e a vontade de Deus. Quando Deus manda, Ele cumpre, Ele garante, irmão. Ele te levanta de forma tremenda e poderosa para você realizar a obra de Deus. E esse homem chamado Saulo estava ali para entender a voz de Deus. E Ananias vai lá e ora por ele. Já estava cego por 3 dias, já estava passando uma dificuldade grande, não comeu, não bebeu, jejuou, já começou no jejum. Tem coisa, irmão, que jejum e oração resolve. Jesus disse: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Teve uma hora que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, né? A Bíblia diz, irmão, a Bíblia nos revela, louvado seja o nome do Senhor, que os discípulos de Jesus, um dia, eles ficaram um pouco frustrados. Mateus capítulo 17, no versículo 14, eles não conseguiram expulsar aquele demônio, aquele mal que estava naquela criança. Mas tem uma coisa, eles perguntaram para o mestre: por que, Senhor, o que aconteceu conosco? E Jesus vai dizer: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. A gente, quando está orando, irmão, não tem impedimento, não tem embaraço, não tem demônio que fique de pé, porque Deus é contigo, vai nessa tua força. E quando Ele manda você parar, assim como estava lá o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles sentaram antes de Moisés tocar nas águas, antes de Moisés falar ali a palavra que Deus colocou no coração dele, antes de Deus fazer alguma coisa, Deus tinha mandado o povo parar, porque ali estavam os inimigos. Do lado tinha montanhas, né? As montanhas onde tinham a dificuldade, tinham canibais. Aquela época era muito difícil, e ali diante do Mar Vermelho. E o que eles iam fazer? O que eles podiam fazer? Aguardar a voz de Deus. E quando Deus fala, irmão, é tremendo. Ele cumpre. Deus, Ele abre porta onde não tem. Ele faz coisas grandes. Quando Ele abriu o mar para o povo passar. O povo passou porque foi a voz de Deus, a palavra de Deus. Ele ouviu a oração do povo lá no Egito. E a Bíblia diz que ele desceu, ele não só ouviu, ele desceu para ver aquilo que estava acontecendo. E Deus chamou Abraão. Deus, quando chamou Abraão lá atrás, ele começou a realizar a obra. Aí, quando nós olhamos a vida de Moisés, também recebeu o chamado do Senhor para tirar o povo do Egito. Quando olhamos a vida dos profetas, Deus usou Elias para profetizar, Deus usou Eliseu. Quando a gente para ouvir a voz de Deus, para Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Paulo, quando ele ouviu a voz de Deus, ele perguntou: quem é? Quem é? E o Senhor disse: sou eu a quem tu persegues. Irmão, quantas das vezes nós erramos não conhecendo o caminho da verdade, a palavra de Deus, mas quando a gente conhece esse caminho, a gente começa a realizar a grande obra do Senhor, a obra de Deus e a vontade de Deus, e a gente começa a realizar a obra. E olhamos para a Bíblia Sagrada, quando Tiago e João, lá em Lucas capítulo 9, no versículo 54, quando ele estava andando com Jesus, né?
eles andando com Jesus, e os samaritanos não tinham recebido eles, e aí eles dizem: Senhor, quer que a gente ora como Elias orou para cair fogo do céu, para queimar todos os samaritanos? Judeu não falava com o samaritano, havia um problema ali, mas Jesus falou: não sabe que espírito sois, né? Jesus não veio para matar. Saulo pensava que era matar, destruir, e acabar com aquela seita, que na época era chamada de seita, né? Não era nem os cristãos, era seita. Ele queria acabar, mas era o início de uma grande obra que Deus estava fazendo. Irmãos, quando a gente olha a vontade de Deus prevalece. Jesus falou: não vai fazer isso não. Não sabeis que espírito sois, porque Deus queria salvar alguém. Um dia, uma mulher samaritana estava lá pegando água no poço de Jacó, e Deus salvou aquela mulher. Foi ela que foi lá chamar toda aquela multidão. É isso que Deus faz. Deus realiza uma grande obra com quem a gente nem imagina. Deus pode levantar uma criança, Deus pode levantar um profeta, Deus pode levantar uma mulher, assim que Deus faz. Agora, Deus levantou Saulo e se transformou no apóstolo Paulo. Deus quer te levantar hoje aqui, meu irmão. Eu vim como profeta de Deus para profetizar, porque nesse lugar vai precisar muito de Paulo. Paulo levantou servos de Deus, ele preparou homens, ele fez um preparo em Timóteo. Timóteo foi um jovem preparado, a avó dele era crente, a avó Lloyd, né? A mãe e a avó era serva de Deus. Deus fez a obra em Timóteo. Deus quer fazer a obra em mim e você também. Deus fez a obra de Tito, Deus fez a obra em tanta gente que se verdadeiramente recebeu a palavra. Aqueles que se humilharam, como a palavra de Deus diz, eu já disse aqui em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo vos exalte. Era tempo que Deus queria exaltar agora o apóstolo Paulo, mas ele ainda ia passar por um tempo ainda. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele estava ali recebendo essa mensagem de Deus, e quando Ananias foi orar por ele, Deus falou quem ele era. Vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Irmão, levanta a mão direita que eu quero profetizar. Eu vim profetizar hoje. Você é um vaso escolhido. Eu vou falar de novo. Você é um vaso escolhido de Deus para realizar a grande obra. Deus te chamou para realizar coisas grandes, e às vezes você nem imagina. Às vezes a gente se coloca tão pequeno, irmão. Deus é grande e Ele escolhe coisas pequenas. Irmão, quando você olha Sansão matando 1000 homens com a queixada de jumento, uma coisa pequena. Deus pega coisa pequena para fazer coisas grandes, e Deus está pegando você hoje. É você hoje que Deus vai pegar para fazer. Lá ele encontrou Saulo, mas aqui ele encontrou você. Lá no caminho para Damasco ele encontrou Saulo, mas hoje aqui ele te encontrou. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Você pode agradecer que você está tendo um encontro com Ele. Ele te encontrou hoje aqui. A palavra de Deus está te encontrando hoje aqui. Deus está te encontrando para realizar essa grande obra. Agora tem o versículo 16: e eu lhe mostrarei o que deve padecer pelo meu nome. Irmãos, quando a gente olha a obra de Deus, pensa que é só flores. Não, tem a dificuldade, tem os problemas. Se surge o gigante, os gigantes surgem também, mas não tem problema. Deus vai fazer você derrubar gigantes. Um dia Davi, ele perguntou: quem é esse incircunciso? Às vezes a luta está tão grande, o vento está tão forte, as pessoas estão com medo. O exército de Israel estava todo com medo, ninguém encarava, nem Saul queria ir para a guerra. Mas de repente aquele Davizinho pequenininho chegou lá. Quem é esse circunciso? O que está falando aí contra o povo de Israel? O que ele está falando? O que ele está falando? Aí contaram para ele, e aí ele vai e se levanta. Saul queria botar a armadura dele, mas a armadura de Saul não servia em Davi. O que Davi tinha, aquelas pedrinhas. São coisas pequenas que Deus vai usar. Irmãos, às vezes quando você ora, Deus te usa de forma tremenda. Tinha uma obra missionária lá no Vale de Jequitinhonha, eu sempre gosto de contar isso,
porque é para a glória de Deus. Quem ia pregar nessa missão ia ônibus do Paraná, aqui do Rio, 32 toneladas de alimento que foi levado para lá. O diácono Edson, hoje é pastor, né? Pastor Edson, ele é o responsável por essa obra. E aí quem ia pregar ia ser o Cleberson Rocha, era pregador da Melodia, ele que ia pregar. E eu estava lá no Maravilha, eu orando, eu queria ir nessa missão, e eu não tinha um dinheiro, custava R$700 na época, ia ficar vários dias lá, aí para alimentação, para ficar lá, né? Apesar que nós dormíamos na escola, numa escola lá, mas precisava de recurso, eu não tinha na época, e eu fui para o joelho orar, eu orei o Senhor, eu pedi, Senhor, eu quero ganhar almas naquele lugar. Aí eu tinha uma reunião de oração lá na nossa igreja, toda terça-feira, aí reuni os pastores da convenção a qual eu faço parte. Aí o pastor Eliseu Menezes, que é um senhorzinho de dar 90 e poucos anos, lá na Ilha do Governador, de Laracacuia, na Ilha do Governador, ele soube que eu queria ir, ele falou, vou pagar a tua passagem, você vai ganhar almas para Jesus lá naquele lugar. Só que eu queria mais, eu falei, Senhor, eu quero ganhar almas, eu quero pregar a tua palavra. E comecei a insistir, na madrugada, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. E aí, de repente, veio a ligação do Cleberson Rocha, do Edson, e ele falou, pastor Eduardo, Deus colocou no meu coração, lá na missão, aonde nós vamos, quem vai pregar é o Senhor. Não é o Cleberson Rocha, quem vai pregar é o Senhor. E Deus me deu a palavra, Deus me deu a palavra das bodas de Caná, aonde Maria disse, fazei tudo o que ele disser. Foi essa palavra que Deus me deu, a palavra de Maria. Maria falou, fazei tudo o que ele disser. Quando chegamos naquela cidade, são 52 cidades pequenas no Vale de Jequitinhonha, né? É um vale mesmo, pessoal muito pobre, pensa num lugar pobre, pensa em pessoas morando até em caverna de barro, pensa em pessoas, criança com barriga desse tamanho, né? Barriga d'água, pessoas passando fome, dificuldade, entrava nos lares, não tinha o que você tem aqui, nem banheiro tinha nas casas, tá? Algumas casas, não tinha eletrodoméstico, tinha lá um negocinho de lenha para fazer, pessoas passando muita dificuldade. Levamos cesta básica, foi 32 toneladas de alimento, e no dia que eu cheguei lá para pregar, a cidade estava tomada, o prefeito, todo mundo, os ônibus que vieram do Paraná, de vários lugares, e aí os pastores atrás, e ali tinha um pastor muito amigo meu, que é o pastor da Catedral da Assembleia de Deus de Septiba, estava ali também, e aí Deus me deu a palavra. Quando eu li a palavra, eu disse, olha, Deus deu uma palavra para o meu coração, eu tenho uma palavra de Maria para vocês. Os pastores que estavam atrás, eles arregalaram o olho, e o pessoal que estava na cidade, porque daquelas 52 cidades, aquela multidão que estava ali na cidade, todo mundo, 99% é católico. Igrejas, pessoas que se convertiam lá, eles cortavam o crédito no armazém, que lá é armazém. Então, quem se convertia não podia mais comprar no crédito. É perseguição com os cristãos mesmo. Lá, quem se convertia, acabou. E aí, o que acontece? Deus me deu uma palavra. E eu preguei, olha, eu tenho uma palavra de Maria para vocês. Maria disse, fazei tudo o que ele disser. Eu vou falar tudo o que Jesus quer na vida de vocês. 56 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Vieram para o Senhor naquele dia. Foi distribuída a cesta básica. Eu falei para o pastor José Carlos, falei, pastor, abre uma igreja. Nossa igreja é pequena, não tinha condição de viajar, dar assistência. Falei, abre uma igreja, pastor. Nós íamos embora no sábado, ele abriu no domingo. No domingo, irmão, mais 30 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Os jovens agarravam a gente, dizendo, não sai daqui, fica nessa cidade. Hoje tem um campo missionário lá. Foi aberta aquela igreja, depois outra e outra, tem Macuco, Morro Branco, Minas Novas, tem igreja para tudo quanto é lado. E é assim que Paulo foi usado por Deus. Ele saiu de Jerusalém e foi pregar a palavra no lugar onde ele não conhecia. Esteja pronto para onde Deus te mandar. Se Deus te mandou aqui para as agulhas negras, comece a glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem almas nesse lugar. Se Deus te chamou aqui nessa casa para realizar a obra, pastor, não sei fazer nada. Ah, sabe sim, lava um banheiro, passa um pano, faz uma coisa, entrega um folheto, alguma coisa você vai fazer, alguma coisa Deus vai te usar, de alguma forma Deus vai te usar.
Paulo, Deus disse: esse é para mim um vaso escolhido, e ele deve padecer pelo meu nome. Irmãos, às vezes a gente passa prova, passa luta, passa dificuldade, né? Mas a gente vai padecendo ali, mas o Senhor nos sustenta. Você tem que saber como Paulo descobriu, é o Senhor que sustentava ele. Ele sabia passar dificuldade, passar fome, passar frio. Ele passou por várias adversidades, desceu por um cesto numa cidade onde tinha perseguição. Ele ia morrer, mas ele desceu por um cesto. Deus tem um escape, Deus tem um caminho para você traçar, Deus tem um caminho para você passar. Ele tem caminhos que verdadeiramente você vai ser protegido quando você estiver na direção do Senhor. Quantos querem estar na direção do Senhor nessa noite? Se você estiver na direção do Senhor, você vai servir a Deus e fazer a sua vontade. Buscar primeiro o reino dele, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, levanta a mão aí porque vai cair agora, as outras coisas, estou profetizando, vos serão acrescentadas. Pastor, é na minha família, Deus vai salvar, é na minha casa, Deus vai fazer, é no meu casamento, Deus vai realizar, é na minha igreja, Deus vai realizar uma grande obra. Quem crê glorifica e exalta o nome do Senhor essa noite. As bênçãos do Senhor vão nos seguir, irmão. Ah, tem perseguição, tem luta? Claro que tem, porque Jesus, ele não enganou ninguém. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmão, tenha bom ânimo. Comece a sorrir, meu irmão. Sabe qual foi o conselho de Paulo aos Romanos? Olha para cá, querido. Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em oração. O que Ananias estava fazendo era orando, porque sabia que Paulo também estava orando. É na oração que você tem vitória, é na oração que Deus faz a igreja crescer, é na oração que Deus cumpre propósito, é na oração que Deus realiza milagre, é na oração que pessoas serão curadas desse altar e sairão daqui bendizendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. Você pode glorificar a Deus? Ananias entrou na casa, impondo-lhe a mão e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram-lhe dos olhos como as escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Querido, tem muita gente que está cego espiritualmente, que não consegue enxergar aquilo que Deus está te mostrando, para você realizar, está te mostrando para você ver. Ananias cumpriu o propósito de Deus, ele foi lá, entendeu a missão para realizar a obra e começou a ser guiado pelo Espírito de Deus. Seja guiado pelo Espírito de Deus, seja abençoado pelo Espírito de Deus. E nessa noite, irmão, Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma missão para você. Ele tem algo para realizar na sua vida. Ele tem um propósito para realizar na sua vida, mas você precisa sair para a guerra. Neemias, ele saiu para fazer a vontade de Deus. Agora, ele pegou carta da mão do rei Artaxerxes. Para quê? Para passar pelo caminho. Ninguém vai te impedir. Dedinho profético para o teu irmão, vai. Dedinho profético, fala: ninguém vai te impedir, meu irmão. Não haverá impedimento, porque, fala para ele: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor, quando Ele te envia, Ele garante a vitória. Ele enviou a Saulo, Ele enviou para realizar a obra. Ele usou aqui Ananias para usar as suas mãos para orar por Paulo, para fazer a vontade de Deus. Agora Paulo estava verdadeiramente fazendo a grande obra de Deus. Comece a realizar a obra de Deus, meu irmão. O que te impede? O que tem te impedido? O que tem te paralisado? Porque muitas das vezes você está fazendo a obra e vem alguma coisa venenosa, igual veio para Paulo, quando Paulo estava naquela viagem que era
turbulenta, às vezes estamos numa trajetória turbulenta, mas vai dar em algum lugar. Deu na ilha de Malta. Ilha de Malta, tinha gente lá, tinha um homem chamado Públio, que estava doente, precisava de cura. Tinha gente que tinha que aceitar Jesus, e tinha gente que precisava, e aquele barco, ele naufragou, ele afundou, mas Deus, ele protegeu a Paulo e aquela multidão de pessoas que estava naquele barco. E quando ele chega naquela ilha de Malta, aquela cobra veio e picou, e pensou que ia paralisar Paulo. O que Paulo fez? Paulo foi lá no fogo. Irmão, vá para o fogo da palavra. Vá para o fogo da palavra, porque nada vai te paralisar, nada vai impedir a obra de Deus na tua vida, porque quando você é picado por uma serpente, ela paralisa o teu sistema. Quando é picado por uma cascavel, por uma cobra venenosa, ela te paralisa, mas nada vai te paralisar. Paulo só balançou e jogou no fogo. Se você estiver com o fogo da palavra, você recebendo a palavra, aqui na escola bíblica, recebendo na palavra, na unção profética, aquilo que Deus tem para a sua vida, tomando posse, você será abençoado, vai fazer a vontade de Deus, e nada vai parar a obra de Deus na sua vida. Você é um vaso escolhido de Deus, você é povo peculiar, povo separado, você foi separado por Deus. Pastor, mas eu bebia, eu fazia, hoje você é nova criatura, hoje o nome do Senhor está sendo glorificado, e você veio aqui para realizar a grande obra do Senhor. Dos teus pecados, a Bíblia diz, Deus diz, não me lembro mais. Ele jogou no mar do esquecimento. A gente que fica lembrando às vezes as coisas do passado, mas Deus quer que você viva o presente. Esqueça o passado, quero trazer à memória que a Bíblia diz, aquilo que me traz esperança. Meu irmão, tenha esperança. Por isso que Paulo falou aos Romanos, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em oração. Paulo, quando conclui, e aqui eu vou para o final da mensagem, não é por muito falar, é pelo poder da palavra. Paulo, quando conclui a sua grande obra, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe, meu irmão, começa a combater esse bom combate, porque às vezes na nossa vida existem portas que precisam ser restauradas. Sabe por que Neemias, ele foi lá restaurar aquelas portas e a cidade de Jerusalém? Porque Deus queria restaurar aquelas portas. Cada porta tem um significado, a porta das ovelhas, a porta do gado, a porta da guarda, a porta do vale, mas eu vou falar só de uma porta. São 12 portas. Ao norte, sul, leste, oeste, eram, 3 portas em cada direção. Escute isso, a porta do vale. A porta do vale, olhe para cá para você entender, era a porta que estava quebrada, rebentada, destruída, era a porta que o povo saía para a guerra, para guerrear, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra. Aquela porta do vale era uma porta que, quando se abria, os soldados saíam, eles iam para o vale para guerrear. Nosso Deus é o Deus do vale e é o Deus dos montes. É o Deus que opera aonde for, aonde você estiver. Mas tem uma coisa, irmão, às vezes a gente fica guardando a porta do monturo. Vou falar só da outra porta, a porta do monturo. A porta do monturo é onde abria-se a porta e se jogava todo o lixo da cidade. Era jogado lá fora. Não podia ficar na cidade de Jerusalém. Escute isso. Às vezes a gente tem tanto lixo que a gente quer guardar no nosso coração, que atrapalha o agir de Deus. Paulo tinha um monte de lixo no coração, mas ele pegou e jogou tudo fora, porque quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse que aquele encontro foi maravilhoso. Eis que fez tudo novo, nova todas as coisas, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dedinho profético aqui eu encerro. Você está em Cristo Jesus. Você tem a proteção de Deus. Você pode dar glória a Deus?